Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Hoje é dia 22 de abril de 2020 e nós ainda estamos vivenciando a quarentena. Mas nós bendizemos o nome do nosso Deus porque Ele nos dá a graça de podermos nos encontrar aqui nessa live para, no dia de quarta-feira, podermos buscar ao Senhor em oração, buscar a sua presença, cantar louvores a Ele e externar tudo aquilo que está no nosso interior, pedindo, clamando, agradecendo. Portanto, eu gostaria de, nesse momento, convidar você da amada Igreja Presbiteriana de Águas Belas para estar compartilhando o link dessa live, para que o máximo de pessoas possam ser abençoada por louvar a Deus, abençoada por ouvir a palavra de Deus e abençoada em poder orar ao Senhor. Vamos nesse momento, para darmos início à nossa devocional de oração, a buscar a presença do nosso Deus, orando. Feche seus olhos nesse momento, mas abra seu coração diante de Deus e vamos falar com Ele. Querido Senhor, nosso amado Pai, nosso bondoso Deus, é em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós nos reunimos, Pai, nesta live como Igreja Presbiteriana de Águas Belas, mas acima de tudo como Igreja do Senhor, Pai, para buscarmos a Tua face em oração, pois sabemos que Tu és um Deus bondoso, um Deus presente. A palavra do Senhor diz que o Senhor tem um nome que se chama Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós somos filhos do Senhor, Tu és o nosso Pai e o Senhor não nos falta. Nos dias de sorriso, o Senhor está conosco. Nos dias de lágrimas, o Senhor está conosco. Nos dias de liberdade, o Senhor está conosco. Nos dias de enclausuramento, de quarentena, o Senhor está conosco, Pai. Por isso, nessa noite, ó Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e, acima de tudo, Pai, receba as nossas orações, Senhor, diante do Teu trono, Pai. E fala conosco, Pai, nesta noite, Senhor. É em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém. E bendito seja o nome do nosso Deus. Amados, eu separei alguns cânticos aqui para nós louvarmos a Deus. Você que não conhece, ouça e seja edificado. Mas você que conhece, louve ao Senhor aí na sua casa. Chame sua família e vamos juntos louvar ao nosso Deus. Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos um cântico que chama-se Perto Quero Estar. Esse é o objetivo da nossa reunião hoje, meus amados irmãos. É estar perto do nosso Deus. Perto quero estar junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Nessa noite, nesse momento devocional de oração, que esse seja o desejo do meu coração e do seu coração, meu amado irmão, minha amada irmã. Vamos, portanto, entoar esse cântico, Perto Quero Estar. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos Teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei.
servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me reveja. juntos. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Boa noite, Senhor. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso, irmão, te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus. Amém, meus queridos irmãos. Amém, meus irmãos. Que esse cântico que nós acabamos de entoar seja a nossa oração ao nosso Deus nessa noite. Que nós queiramos estar perto, aos pés do Senhor Jesus. Nesse momento eu gostaria de convidar a amada igreja, bem como os amigos e irmãos que estão conosco aqui nesta live, para abrirmos a palavra do nosso Deus no Salmo de número 25. Pegue sua Bíblia, por gentileza, e abra no Salmo 25 e vamos ler do verso 1 ao verso de número 7. Salmo de número 25. Nós iremos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 7. A Sociedade Bíblica, ela deu um título a esse salmo,
chama-se Oração por Auxílio Divino. Irmãos, nesses dias de quarentena, aflorou em nossa pele a necessidade de buscarmos o auxílio divino. É bem verdade que, como povo do Senhor, como família da aliança, como igreja do Senhor, nós sempre buscamos o auxílio de Deus. Nós buscamos o auxílio de Deus para desempenharmos as atividades no nosso trabalho. Nós buscamos o auxílio divino para desempenharmos nossas atividades dentro do nosso lar. Nós buscamos o auxílio divino para tudo na nossa vida. Mas você percebe que nós também vivíamos como se tivéssemos algum aspecto de autonomia. E esse vírus, ele veio exatamente para aflorar no meu e no seu coração o desejo pelo auxílio divino. Afinal de contas, nem eu, nem você, nem ninguém tem autonomia, porque todas as coisas estão subjugadas, todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Portanto, eu gostaria de, nesse momento, convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 25, e nós iremos ler do verso 1 ao verso de número 7. Assim diz a palavra do nosso Deus, irmãos. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, meus amados irmãos, por essa porção lida. Gostaria de, nesse momento, convidar você para fazermos uma oração de confissão ao nosso Deus. Afinal de contas, o salmista diz: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia. Vamos nesse momento estar orando ao nosso Deus, pedindo a Ele perdão dos nossos pecados. Nosso Senhor, nós apresentamos diante de Ti as nossas falhas, Pai, as nossas iniquidades, os nossos pecados, Deus. Nós pecamos contra o Senhor quando não observamos a Tua lei, meu Deus, de maneira que o Senhor deixou para nós, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor, quando nós negligenciamos a Tua palavra, quando nós negligenciamos a Tua vontade. Tenha misericórdia de nós, Senhor, quando nós negligenciamos a voz do Teu Espírito Santo falando aos nossos corações e mesmo assim nós decidimos pecar, Pai. Perdoa, Senhor, quando falamos o que não convém, quando planejamos e maquinamos o pecado. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós deixamos de fazer aquilo que convém. Perdoa, Senhor, quando nós ouvimos aquilo que não edifica. Perdoa, Senhor, quando nós olhamos aquilo que não devemos colocar os nossos olhos. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós negligenciamos, Pai, a verdade, meu Deus, a Tua verdade, Pai, e nós nos aprisionamos ao pecado, Deus. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos, limpa-nos das nossas transgressões, dos nossos pecados e purifica-nos, ó Deus, para que nós possamos continuar sempre na Tua presença, santos e irrepreensíveis, Pai. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém. Vamos ainda, meus queridos irmãos, entoar mais um cântico ao nosso Deus. Nesses dias de quarentena, é bem possível que você esteja ansioso, esteja preocupado. Então, eu gostaria de que nós pudéssemos cantar ao nosso Deus um cântico chamado Calmo, Sereno e Tranquilo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso Deus, ele tem esse poder de deixar o nosso coração calmo, sereno
e tranquilo quando nós meditamos na Sua palavra, quando nós cantamos louvores a Ele, quando nós enchemos o nosso coração daquilo que pode trazer esperança ao nosso coração. Então vamos louvar ao nosso Deus com esse cântico? Eu acredito que é conhecido da amada igreja. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Irmãos amados, quando nós louvamos um cântico assim, nosso coração ele desacelera, sabe? Às vezes o nosso coração está muito acelerado, muito angustiado, muito preocupado com a circunstância que estamos vivenciando. Conversando esses dias com alguns amigos comerciantes, e alguns deles estão
extremamente perturbados, não sabem como pagar seus funcionários, entende? Não sabem como pagar os boletos. E se nós não olharmos para o Senhor Jesus, que nos reconciliou com Deus, que já nos deu aquilo que nós mais precisávamos, que é a salvação em Cristo Jesus, nós não teremos um coração calmo, nós não teremos um coração sereno e nunca iremos desfrutar da tranquilidade. Mas louvado seja Deus, porque nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo e sabemos que Ele nos reconciliou com Deus. E nós sabemos que Deus está no controle dessa pandemia. Nós sabemos que esse vírus, ele está subordinado à vontade soberana de Deus. Então, ele não irá trazer nenhum dano, ele não irá avançar mais do que Deus venha a permitir fazer. Portanto, nesse momento, eu gostaria de convidar você para nós orarmos ao nosso Deus. Orarmos ao nosso Deus, reconhecendo e declarando a nossa confiança nele. Eu gostaria de estimular a amada igreja a, nesse momento, não assistir apenas essa live, mas clamar aí na sua casa, dizendo: Senhor, eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que o Senhor é poderoso para me guardar. O Senhor é poderoso para continuar me alimentando, mesmo sem estar trabalhando. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer render as minhas finanças, para que eu possa vivenciar esses dias de quarentena de forma organizada, mas que não venha faltar nada na minha mesa, de maneira que eu ainda possa ajudar aqueles que porventura precisem do meu auxílio. Gostaria de estimular você a se colocar diante de Deus nesse momento, meu irmão, e crer na providência dele. Vamos orar nesse momento? Senhor, Tu és o Deus que dominas o céu e a terra. E, meu Deus, a Tua palavra diz que os céus e a terra estão cheios da Tua glória, Pai. Meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é o dono da prata e do ouro. A Tua palavra diz, meu Deus, que o salmista foi moço, já era homem experiente, mas uma coisa ele não viu, Pai. Foi um justo a mendigar o pão, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor continue com as Tuas mãos providenciando sobre a Igreja Presbiteriana de Águas Belas, sobre a vida, meu Deus, de cada irmão que está assistindo essa live e que irá assistir, Senhor. Pai, que essa pandemia nos leve, Senhor, para perto de Ti, Pai. Que, meu Deus, essa pandemia nos leve, Senhor, a olharmos para a provisão do Senhor, Pai. Para olharmos para o Senhor, que é o nosso provedor, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós olhando para o Senhor, o nosso coração permanecerá calmo, permanecerá sereno e tranquilo, Pai. Portanto, preserva-nos, ó Deus. Preserva-nos, ó Pai, olhando para os bens que o Senhor já realizou sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias, Pai. E, meu Deus, continua, Senhor, pastoreando os nossos corações, Pai. De maneira, Senhor, que o desespero não venha bater a nossa porta, que a depressão, meu Deus, não venha bater, Senhor, a nossa porta, Pai. Mas que, meu Deus, acima de tudo, Pai, a viva esperança no auxílio do Senhor seja a nossa força, Pai. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. E bendito seja o nome do nosso Deus. Irmãos amados, hoje é a nossa devocional de oração. E nós temos alguns motivos aqui de oração especiais. Hoje nasceu o pequeno João, filho da nossa irmã Cida. É motivo, irmãos, de gratidão ao nosso Deus. A nossa família, Igreja Presbiteriana de Águas Belas, recebe mais uma bênção do Senhor, né? Uma criança no nosso meio. Que Deus esteja abençoando a vida do pequeno
restabelecendo a saúde da nossa irmã Cida. E também nós queremos orar pela nossa irmã Marina, filha da nossa irmã Gisélia, que se encontra também se recuperando. Ok? A nossa irmã Gisélia precisou ir a São Paulo dar um auxílio à sua filha. Queremos orar ainda pela saúde do Davi Lucas, tá certo? Que ele está tá enfermo, tá doentinho, tá certo? Deus esteja abençoando a saúde dele. Vamos orar também, meus queridos, nesse momento, pela mãe de um irmão que tem frequentado a nossa igreja, o irmão Aloísio. Ele já vem frequentando a nossa igreja há algum tempo já. E nós temos conversado com ele tem despertado o desejo de fazer discipulado e se tornar membro da igreja. Então ele entrou em contato conosco hoje, pedindo que nós estivéssemos orando pela mãe dele. Ela chama-se Maria Elusa, tá certo? Mais um pedido de oração, esse é de gratidão ao nosso Deus, pela restauração, pelo restabelecimento da saúde do irmão Baltazar. Nós estivemos orando semana passada, meus queridos, pela saúde do Baltazar. Ele encontrava-se internado lá no Hospital Português em Recife. Nós oramos por ele na quarta-feira e graças a Deus no sábado o Baltazar recebeu alta. E interessante que o filho dele conseguiu o nosso contato com o presbítero Clebson, e ele mandou uma mensagem para a gente dizendo: pastor, meu pai foi internado e os médicos não sabiam o que ele tinha, né? Então estava sendo investigado, tal. Eles tinham uma linha de investigação, certo? Eles tinham um pré-diagnóstico, mas eles ainda não tinham os resultados dos exames. E ele disse: então, pastor, a gente ficou muito preocupado, porque em meio a toda essa situação, você precisar estar no hospital, tudo, né? Então isso causou preocupação à família e também aos amigos. Então nós oramos, clamamos a Deus e graciosamente, irmãos, no sábado os médicos voltaram com os exames e disseram: não diagnosticamos nada, seu pai não tem nada. Então assim, o filho do Baltazar disse: pastor, a gente não sabe humanamente falando o que foi aquilo, mas a gente sabe que Deus agiu graciosamente na saúde do nosso pai. Então que os irmãos estivessem agradecendo a Deus pelo restabelecimento da saúde do seu pai e para que a gente continuasse orando. Irmãos, nós temos um outro pedido ainda muito especial. A nossa igreja está fazendo dia 22, no caso hoje, 122 anos de vida. São 122 anos, irmãos, de suor, de homens e mulheres trabalhando na obra do Senhor. São 122 anos de vidas servindo a vidas e, acima de tudo, servindo ao Senhor Jesus, proclamando o Evangelho da verdade, proclamando que só Jesus Cristo salva, proclamando que Deus está construindo um reino para si. E aqueles que poderão entrar no reino de Deus são aqueles que confessarem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não existe outra mensagem a ser pregada. E louvamos a Deus pela nossa igreja, pelo empenho dela em fazer isso. Ver pessoas nas ruas evangelizando, ver irmãos vendendo sorvetinho e entregando panfleto evangelístico, dizendo: olha, Jesus salva, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é a religião A nem a religião B, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, isso não tem preço. Nós honramos, glorificamos a Deus pelo trabalho da igreja e clamamos que Deus continue usando essa igreja para dia após dia despertar mais e mais para a proclamação do Evangelho, para amar as Sagradas Escrituras, para pregar as Sagradas Escrituras e para amar acima de tudo o Senhor Jesus Cristo. Então esse é um outro motivo de oração. Só recapitulando: oração pela Cida e o pequeno João que nasceu hoje, oração pela Marina, pelo Davi Lucas, pela Maria Elusa, mãe do irmão Aloísio,
oração pelo Baltazar, pelos 122 anos da igreja, e chegou aqui também mais um pedido da nossa irmã Ana Paula, orar pela saúde da mãe de Adriana Pachola, que ela se encontra internada no Hospital da Restauração. Vamos orar pela saúde da mãe de Adriana também, minha irmã, tá certo? Por gentileza, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Feche seus olhos, mas como eu costumo dizer lá na igreja, abra seu coração, meu irmão. Feche seus olhos, mas abra seu coração diante de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos nesse momento, em especial, te dar graças pelo nascimento do pequeno João. Te dar graças, Senhor, pela bênção da vida, Pai. Te dar graças, Senhor, porque aquele parto foi com êxito, Pai. O Senhor agiu ali e tudo deu certo para o louvor da Tua glória, como nós podemos ver a nossa irmã Cida toda alegre, Senhor, tirando foto com o seu filhinho recém-nascido, Pai. Abençoa esta família, meu Deus, abençoa o seu esposo, Pai. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, o pequeno João cresça como o Senhor Jesus cresceu, em estatura, conhecimento e graça, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, também pelo restabelecimento, Pai, da saúde da nossa irmã Marina, Senhor, que o Senhor continue abençoando ela, Pai. Abençoa, Senhor, a Gisélia ali em São Paulo, a livra de todo mal, dá, Senhor, a ela força, vigor e saúde, Pai. A tua serva também, Senhor. Queremos, nesse momento, te dar graças, ó Pai, pela restauração da saúde do Baltazar, Senhor, que em nome do Senhor Jesus o Senhor continue operando milagres, Pai, na saúde do teu servo, Deus. Queremos te dar graças pelos 122 anos da nossa comunidade, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor. Receba a nossa gratidão, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Te agradecemos por cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto e cada idoso que faz parte da nossa comunidade, Deus. Continua nos abençoando, Pai. Continua, ó Deus, abençoando os presbíteros, os diáconos, as professoras de escola bíblica dominical. Continua, Senhor, abençoando o louvor da nossa igreja. Abençoa, Senhor, a nossa comunidade, Pai. Nós pertencemos ao Senhor, Deus. Portanto, continua fazendo a Tua obra em nosso meio, Pai. Que, meu Deus, nós, seres humanos, venha diminuir, Pai, mas que o Teu Filho amado Jesus Cristo venha crescer em nosso meio, Pai. Que, meu Deus, a nossa comunidade seja marcada, Senhor, como uma comunidade que evangeliza, que proclama, Senhor, que Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância, Pai. Que esse seja, meu Deus, o nosso foco, Senhor. Que esse seja, ó Pai, a nossa sede, Senhor. Que essa seja, meu Pai, a nossa missão, Pai. Fazer o Teu nome conhecido, ó Deus, por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus. Quero te pedir ainda, Senhor, pela saúde, ó Pai, da mãe da nossa irmã, Senhor, Adriana, Pai. Visita, Senhor, naquele hospital da restauração, Senhor. Visita cada leito daquele hospital, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Chegaram, Senhor, ainda outros pedidos aqui, Pai, pelo irmão Valdir, Senhor. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, esse povo que aqui foi citado, meu Deus. Nós descansamos, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. O Senhor que trabalha em nosso favor, Deus. Como nós falamos anteriormente, o Senhor é um Pai presente. Tu tens por nome Emanuel, Senhor, Deus conosco, Pai. Por isso, meu Deus, nós descansamos, ó Pai, no Teu agir, Senhor. Recebemos, Pai, as bênçãos que aqui já acabamos de agradecer, Senhor, com ações de graças. E clamamos, meu Deus, por cada vida que aqui foi citada também, Senhor, com a convicção, ó Pai, de que o Senhor fará o melhor, Pai. Que o Senhor fará a vontade nas nossas vidas, que o Senhor fará a Tua vontade quanto a essa questão da pandemia, Senhor. E nós te pedimos, Pai, não permita, ó Deus, que essa pandemia passe sem antes nós aprendermos o que o Senhor quer para nós, que é amarmos a Tua palavra, amarmos o Senhor Jesus Cristo e amarmos uns aos outros, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ensina, Pai, nesses momentos de quarentena, a valorizarmos o que tem valor para Ti, o que é prioridade, Pai. Amarmos a vida, Senhor. Amarmos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Ó Deus, nós descansamos
em tuas mãos. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, vamos nesse momento abrir nossa Bíblia novamente no Salmo de número 25. E eu gostaria de convidar você para lermos do verso de número 8 ao verso de número 22 agora, tá certo? Nós já lemos o verso de número 1 ao verso de número 7, iremos ler o verso de número 8 ao verso de número 22. Salmo 25. Diz assim: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Irmãos, que Deus, pois, aplique a sua palavra ao nosso coração e que nós possamos, de maneira breve, sermos edificados nesse salmo. Amados irmãos, o Salmo de número 25, ele foi escrito pelo rei Davi, tá certo? Pelo rei Davi. E este salmo, irmãos, retrata a vida cristã como uma jornada, como uma viagem que tem começo e que tem fim. Uma jornada, portanto, que tem estradas boas, estradas que parecem ser duplicadas, que a gente pode, quando está viajando, colocar o carro para a faixa da esquerda, de maneira mais veloz, progredindo, e assim chegando nos diversos destinos da nossa vida, nas diversas paragens da nossa vida, com sucesso. Mas o salmista... Bom, irmãos, graças a Deus voltou a internet, tá certo? Como nós estávamos falando, mas existem momentos em que essa estrada que nós estamos caminhando nessa jornada, nessa viagem da vida, ela é marcada por um caminho um tanto quanto difícil. E é interessante que o salmista ele vai mostrar que a vida cristã ela está embasada exatamente nesse aspecto de que nós estamos em um caminho, em uma jornada. E se você olhar o verso de número 4, o verso de número 8, o verso de número 9, o verso de número 12, o salmista vai tentar mostrar para mim e para você que nós não estamos, que nós não somos eternos aqui, que nós estamos de caminho, tá certo? O verso de número 10, ele vai mostrar que existem veredas, existem atalhos, tá certo? E o que ele está querendo nos mostrar aqui é que todo o caminho
do salmista, bem como o caminho que você deve caminhar, deve ser sempre buscando a presença do nosso Deus, buscando a vontade de Deus para nós. Veja, quando nós percebemos o clamor do salmista para com Deus, ele está exatamente orando, pedindo a Deus sabedoria para tomar decisões em meio às dificuldades da vida. Se você olhar o verso de número 4, ele vai dizer assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as veredas. Me parece que o salmista estava vivenciando a vida da fé, o caminho de Cristo, e a nossa oração deve ser semelhante à do salmista, que é: Senhor, dá-nos sabedoria para tomar decisões em dias difíceis. E se nós perguntarmos, quem hoje não está vivendo dias difíceis? Acredito que do profissional liberal até o mais rico empresário da nossa sociedade está vivendo dias difíceis na questão econômica. Se nós perguntarmos da pessoa mais experiente que há na nossa igreja, a mais simples, ela tem vivenciado dias difíceis na questão espiritual. Afinal de contas, todos nós estamos privados de ir à casa do Senhor. Então, como, irmãos, o salmista vai dizer, como o salmista vai encarar esses dias difíceis? Ele vai mostrar, meus amados irmãos, que não são apenas problemas como nós estamos vivenciando aqui. O salmista vai mostrar que ele está vivenciando problemas com inimigos. No verso de número 2 ele vai mostrar isso. Olha, eu estou cercado de inimigos. E esses inimigos, eles me odeiam. Se você levar os seus olhos lá para o verso de número 19, ele vai dizer isso. Então, uma vez que esses inimigos odeiam o salmista, que eles desejam que o salmista fracasse, que ele seja envergonhado, o salmista reconhece que é pecador. O salmista reconhece que é limitado. Nós podemos ver isso no verso 7, verso de número 11, verso de número 18. Mas nós podemos aprender com o salmista a dependermos de Deus, a olharmos para Deus. E é essa a temática, meus amados irmãos, do Salmo. O Salmo, ele não está falando aqui de vencer gigantes, como muitas pessoas se deparam com esse salmo e diz, vença seus gigantes. Não. Lute até o máximo da sua força. Não. O salmo não tem como objetivo promover uma autoajuda. Não. O salmo tem como objetivo fazer você reconhecer que a única ajuda que você precisa é a de Deus. Entende? Então, perceba que o Salmo vai nos mostrar que nós precisamos depender de Deus. Se você olhar do verso de número 1 ao verso de número 7, você vai perceber exatamente isso. Outras pessoas poderiam elevar a sua alma aos ídolos. Outras pessoas elevam sua alma, sua fé para o seu dinheiro. Não, mas eu estou na quarentena aqui, mas eu tenho dinheiro na conta. Eu estou na quarentena aqui, mas eu tenho amigos influentes. Eu estou na quarentena aqui, mas se eu precisar, é só eu fazer uma ligação. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se o vírus chegar a mim, chegar até você, não tem ninguém que possa nos ajudar, a não ser Deus. Porque até entubados estão morrendo. É por isso que o salmista vai nos mostrar que nós precisamos depender do provedor e não da provisão. Por isso que o salmo ele não tem como objetivo amedrontar a mim e a você. O salmista não está falando dos problemas que ele está vivenciando para nos amedrontar. Ele está falando dos problemas que são grandes, mas que a nossa ajuda não depende dos homens, depende de Deus. Portanto, perceba como ele ora ao nosso Deus. Ele diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim
os meus inimigos. Verso de número 4 ele diz: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Verso de número 5 ele diz: guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Irmãos, o Salmo tem como objetivo estimular a mim e a você a confiarmos na ajuda que vem de Deus nessa primeira parte, do verso de número 1 ao verso de número 7. Veja, você se lembra do Salmo 121, verso 2? Diz: o Senhor, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Portanto, em primeiro lugar, esse salmo chama você, meu irmão, a confiar em Deus, a descansar em Deus, a colocar a sua vida no altar do Senhor. Como nós já bem cantamos aqui: perto quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois ajuda maior não há, meu irmão, só aos pés do Senhor Jesus. Mas veja, do verso de número 8 ao verso de número 14, o salmista Davi tem como objetivo nos ensinar que Deus é confiável. Veja, se do verso 1 ao verso 7 ele diz que nós só podemos esperar na ajuda de Deus, do verso 8 ao verso de número 14, ele vai dizer assim: Deus é confiável. Neste ponto, irmãos, Davi faz uma pausa a fim de meditar sobre o caráter do Senhor Deus. Afinal de contas, irmãos, por que orar ao Senhor se Ele não for digno de confiança? Não tem para que nós orarmos a Deus se Ele não fosse digno de confiança. Mas porque Ele é digno de confiança, nós podemos orar a Ele. Você lembra que na noite de hoje nós oramos ao Senhor Deus agradecendo pela resposta de oração que nós tivemos a respeito da nossa irmã Cida, no nascimento do pequeno João. Nós oramos em gratidão ao nosso Deus pelo restabelecimento da nossa irmã Marina, pela saúde do nosso querido Davi Lucas. Nós oramos pelo restabelecimento da Maria Elusa. Nós oramos pelo restabelecimento da saúde do Baltazar. Nós oramos pelos 120 anos da nossa igreja. Por que nós oramos, meus irmãos? Nós não jogamos palavras ao vento, mas nós confessamos que Deus é confiável. É por isso que nós devemos sempre orar. Irmãos, Deus ele não falta. Deus ele não falta. Deus ele não muda. Perceba que o objetivo do salmista aqui é mostrar que a fé dele está enraizada em Deus. Por quê? Porque os atributos que ele mostra a respeito de Deus, do verso 8 ao verso 14, é que vai solidificar a sua confiança em Deus. Portanto, meu querido irmão, nós não somos chamados para, nesses dias de quarentena, confiar nos repórteres. Nós não somos chamados a confiar nessas TV, entendeu? Nesses jornais televisivos, para eu não citar nome aqui, tá certo? Nós não somos chamados para confiar nisso, porque eles não são confiáveis, entendeu? O mais ilibado que seja, o menos partidário que seja, eles ainda têm um viés ideológico. Nós somos chamados, à luz do Salmo 25, do verso 8 ao verso 14, a confiar no Deus que é confiável. Veja, eu me lembro, quando eu leio esse Salmo e medito que Deus é confiável, que minha avó, ela usava vários ditados, sabe? E ela dizia assim: meu filho, não confie nem na roupa que você veste, porque dali a pouco possa ser que você esteja com ela rasgada. E, meus amados irmãos, nós não podemos dizer isso do nosso Deus. Nós podemos confiar no nosso Deus, porque Ele não nos falta. Ele é o bom pastor. Veja, o Salmo 23, ele vai mostrar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Quando nós levamos nossos olhos lá para João 10, nós olhamos Jesus Cristo, o bom pastor que dará vida pelas ovelhas, o bom pastor que foi para o Pai, mas que mandou o Espírito Santo para estar conosco. Irmãos, o Senhor é confiável, bendito seja o nome do nosso Deus. Portanto, não se atemorize o vosso coração, creia no Senhor, pois Ele é confiável. Mas a terceira lição que esse texto nos dá, meus amados irmãos, é que nós podemos descansar, pois Deus é quem nos dá vitória. Veja, em primeiro lugar, o salmista vai nos mostrar que nós precisamos da ajuda de Deus. Em segundo lugar, o salmista vai nos mostrar que a ajuda que nós precisamos de Deus é de um Deus confiável. Nós podemos descansar no Senhor. Afinal de contas, você chegou até aqui, não foi com a força do seu braço, não foi com o seu conhecimento, não foi com seus bens, não foi com a sua influência. Foi porque Deus tem nos preservado. Afinal de contas, bastava esse vírus chegar até nós e nós seríamos dizimados, não é verdade? Mas Deus tem nos guardado. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, o salmista vai nos mostrar que nós devemos esperar na vitória que Deus nos dará. Veja que é interessante o verso de número 15 ao verso de número 22. O salmista vai dizer que Deus nos dá vitória contra o perigo. Deus é quem luta contra os nossos inimigos, irmãos. Não pense que são os estudos que irão nos dar vitória contra esse vírus. Não pense que é a forma que o ministro da Economia tem pensado para tentar equacionar esses prejuízos que vai salvar a economia do nosso Brasil. Não pense, meu amado irmão, que a política que está no poder que vai conseguir minimizar e abençoar a nossa sociedade. Não pense que será a oposição que irá nos ajudar. Não é. Isso são veículos que Deus tem usado para que Ele estabeleça a sua vontade e para que nós, o povo do Senhor, saia dessa pandemia ou viva essa pandemia, mas sejamos moldados à imagem de Cristo. Veja, nós podemos confiar em Deus porque Ele é confiável, mas nós podemos esperar nas vitórias de Deus, porque Ele nos dá vitória contra o perigo. O salmista vai dizer no verso de número 15 que os seus inimigos o arrodeavam, mas o Senhor lhes dá vitória. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. De Deus não tenho que temer, porque o Senhor é quem nos guarda. Mas veja, ele vai dizer que o Senhor nos dá vitórias contra a solidão. Veja o verso de número 16, por gentileza. O verso de número 16 vai dizer: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Irmãos, o salmista está mostrando que em dias nublados, ele se sentiu sozinho, se sentiu solitário. Hoje, nos dias de quarentena, os milhares que têm 500, 600, 1.000, 5.000 pessoas no Facebook como amigo, têm se sentido solitários também, têm se sentido sozinho também, têm sentido o sabor da solidão. Mas o salmista vai dizer no verso de número 16 que volta-te para mim e tem compaixão de mim, porque estou sozinho e aflito. Irmãos, o Senhor Deus nos dá vitória contra a solidão. Mas veja, Ele nos dá vitória contra o perigo, contra a solidão. Mas por gentileza, olhe para o texto sagrado e perceba que Ele nos dá vitória
quando o nosso coração está ferido. Veja o verso de número 17. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Irmãos, se nos sentirmos sozinhos num canto e deixarmos a autocomiseração tomar conta de nós, jamais cresceremos no Senhor, nem realizaremos coisas maiores para Ele. Se o seu coração está ferido, é colocar o seu papel, a nossa obrigação é nos colocarmos diante de Deus e dizermos assim: Senhor, sara o nosso coração, Pai. Mas veja, meus amados irmãos, como é interessante, no verso de número 18, o salmista vai nos mostrar que o Senhor dá vitória aos arrependidos. Veja o verso de número 8. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. O Senhor dá vitória, irmãos, aos arrependidos. Irmãos, nesses dias de quarentena, quantas e quantas pessoas têm pensado assim: e se esse vírus me pegar? Quantas e quantas pessoas no meu trabalho eu não evangelizei? Outras pessoas têm dito assim: quantas e quantas pessoas do meu convívio familiar nunca ouviram o evangelho da minha boca? Quantas e quantas pessoas, os meus vizinhos, mas eu estou dessa forma. Está nos chamando a reconhecermos os nossos pecados e nos arrependermos diante do Senhor. Dizermos: Senhor, se o Senhor nos der outra chance de voltarmos ao nosso trabalho, eu irei evangelizar, eu irei fazer diferente. Senhor, então, meus amados irmãos, voltando aqui, a internet decidiu funcionar, graças a Deus. Veja, essa terceira parte do Salmo vai mostrar que Deus dá vitória ao seu povo. Ele dá vitória contra o perigo. Ele dá vitória contra a solidão. É isso que o salmista está dizendo no verso de número 16. Mas Deus também dá vitória a um coração ferido. Deus também dá vitória ao coração arrependido. E o verso de número 19 ao verso de número 20, nós vemos o salmista mostrando que Deus dá vitória àquele coração que está com medo. E é interessante que o verso de número 19 e verso de número 20 vai nos mostrar que o salmista não está com medo apenas do perigo aparente da circunstância que ele está vivenciando, mas ele também tem medo de errar com a vontade de Deus. Então ele diz no verso de número 19 e verso de número 20: considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guia-me a alma e livra-me. Veja, o salmista está com medo dos adversários, sim, mas ele também está com medo de errar com a vontade de Deus. Ele quer acertar com a vontade de Deus. Ele quer fazer o que Deus exige dele. Então veja, ele vai terminar a sua exposição mostrando que Deus também dá vitória àqueles que estão em desespero. O verso de número 21 e o verso de número 12 vai mostrar exatamente essa ideia, quando ele vai dizer assim: preserva-me a sinceridade e a retidão, porque em ti confio, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as tribulações. Então, meus queridos irmãos, nós podemos ver no Salmo 25, em primeiro lugar, que nós somos chamados a depender da ajuda de Deus, do verso de número 1 ao verso de número 7. Mas em segundo lugar, nós somos chamados a descansar em Deus, pois Ele é confiável.
do verso 8 ao verso de número 14. E, em terceiro lugar, nós somos chamados a esperar a vitória que vem de Deus. Então, fiado nesses três argumentos que o salmista nos ensina, eu gostaria de desafiar a Igreja Presbiteriana de Águas Belas, bem como os amados irmãos que estão conosco aqui nesta live, a nós exercitarmos a nossa vida de oração embasado nesses três pilares. Espere na ajuda do Senhor, espere no auxílio do Senhor. Ele é confiável e a vitória dele virá nas nossas vidas. Veja, nós temos visto diversas pessoas nesses dias de quarentena expondo suas visões político-partidárias, expondo sua visão como se fossem os donos, os detentores do poder da verdade. Irmãos, nós somos povo do Senhor e nós somos chamados a depender do Senhor. Quando sai uma manchete, tal pesquisa diz que tal medicamento possui a cura, o coração já fica animado, alegre, sabe? Como se a resposta viesse dos homens. As pessoas estão em quarentena, trancados, trancafiados nos seus lares, e estão querendo uma resposta humanista para isso. O salmista vai dizer assim: gente, espere a ajuda do Senhor. Deus é confiável. Ele nos dará a vitória. Portanto, meu irmão, olhe as notícias, filtre as notícias, mas ore a esse Deus. Ore ao Senhor, como o salmista Davi orou no Salmo 25. Hoje é dia 22 de abril de 2020. Nunca na história da igreja brasileira houve tanto clamor, tantas lives buscando ao nosso Deus. Com certeza, a vitória do Senhor sobre o medo, a solidão, sobre a angústia, sobre os corações feridos, virá, meu irmão. Porque a nossa vitória vem do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Portanto, eu gostaria de convidar você, amada Igreja Presbiteriana de Águas Belas, a olhar para esse salmo, meditar mais nele. Hoje a gente não teve muito tempo para trabalhar as nuances desse salmo, mas ele está dividido nessas três partes. Espere a ajuda que vem do Senhor, porque Ele é confiável. Ele nos dá. Que Deus, pois, abençoe a minha e a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de, nesse momento, convidá-lo, já que a nossa internet está funcionando. Eu escolhi um cântico que fala muito ao meu coração para finalizar essa live, com o objetivo de estimular você a continuar crendo no agir de Deus, a continuar orando. Hoje foi nosso momento devocional de oração, então para você continuar orando, mas com essa convicção, meu irmão, que não é sobre nós, não é na nossa força, no nosso conhecimento, no nosso poder, mas é na misericórdia de Deus, como o salmista bem coloca. Senhor, eu vou caminhar nessa jornada embasado na tua misericórdia, porque o Senhor me ajuda, o Senhor é confiável e o Senhor me dará a vitória. Eu gostaria de, nesse momento, compartilhar com os amados irmãos um cântico chamado Não Tenha Sobre Ti. O Evangelho, meus amados irmãos, é a missão de Deus. É a missão de Deus, fazendo
com que povos se curvem aos seus pés e declarem que só Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que não o confessarem é porque não foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas nós que fomos, nós somos chamados a viver o evangelho teocêntrico e não humanista. E esse cântico vai mostrar exatamente isso, que nós não precisamos temer. É o Senhor que está conosco. É o Senhor que luta as nossas vitórias. É o Senhor que faz a sua obra usando as nossas vidas para o louvor da glória dele. Então não tema, continue firme nesses dias de quarentena, orando ao Senhor. Afinal de contas, ele nos ajuda. Ele é confiável. Ele nos dará a vitória. Não é sobre nós, é sobre ele. Esse cântico chama-se Não Tenhas Sobre Ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa live nessa noite e eu gostaria de, nesse momento, mandar um abraço para alguns irmãos, em especial para a nossa igreja presbiteriana de Águas Belas. Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Esteve aqui conosco a nossa irmã Adígena, Adivalci, nossa irmã Gisélia, que está lá em São Paulo. Deus abençoe, minha irmã, sua vida. Deus abençoe a vida da nossa irmã Vilma. Um grande abraço para nosso amigo Gileno, tá certo? Toda a família aí, irmã Vilma. Um abraço para Ana Paula, presbítero Clebson, meu irmão Bruno Gadelha, que está lá no Pará. Grande abraço, meu irmão. Nosso amigo Moacir, que Deus abençoe sua vida, sua família, tá certo? Esteja livrando você aí de todo o mal. Meu amigo, você que está aí na linha de frente aí, eu não sei se você já está ainda fazendo algum atendimento emergencial, mas que Deus esteja abençoando sua vida, tá certo? Sua saúde, viu? E que você possa descansar no Senhor Jesus. Ele é quem cuida de nós. Um abraço para nosso irmão Marcelo,
Elisete, Deus te abençoe, Elisete. Um abraço aí para Anderson, tá certo? Valcira, grande abraço, minha querida. Madalena, Deus te abençoe, Madá. Aliette, que também está aqui conosco. O nosso irmão Aragão, Deus abençoe, meu irmão. Um grande abraço para sua esposa também aí, tá certo? Maria Mota, irmã Eolina, grande abraço, irmã Eolina. Manda um abraço aí para os seus filhos, tá certo? A nossa querida irmã Patrícia, seu esposo, lá de Bom Conselho. Forte abraço, tá certo? Ellen está aqui conosco também. Acredito que toda a família. Abraço aí para Érica, tá certo? Adalberto, para os meninos. Forte abraço, minha querida. Deixa eu ver quem mais está aqui. Rosemary. Eu não sei se essa Rosemary... Não, essa daqui é Rosemary. Foi Rosineide hoje. Parabéns, minha irmã. Deus abençoe sua vida, viu? Um abraço para Jardel. Deus te abençoe, Jardel. Continue te usando, meu irmão, tá certo? E a gente está sempre à disposição. Abraço para o pastor Milton, reverenda Stuart. Grande abraço, meus irmãos. Que Deus pois abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe cada criança, cada adolescente, jovem, adulto, idoso da nossa igreja. Irmãos, o salmo que nós lemos hoje nos chama a uma vida de oração. Nós podemos depender da ajuda do Senhor, porque Ele é confiável e Ele nos dá a vitória. Foi isso que o salmista nos ensinou nessa noite. Então, vamos terminar orando ao nosso Deus. Feche seus olhos aí, mas abra seu coração diante do Senhor. Vamos orar. Nosso amoroso Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor aplique, ó Deus, em nossos corações, para que nós possamos aplicá-la no nosso cotidiano, para o bem da nossa alma e, acima de tudo, para a glória do Teu nome, Pai. Fica conosco, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa comunidade, abençoa a nossa cidade, abençoa, Senhor, o prefeito, os vereadores, abençoa, Senhor, esse poder público, Pai, da nossa cidade, meu Deus. Que Águas Belas possa, meu Pai, conhecer o Senhor Jesus Cristo salvificamente, Pai. Ó Deus, clamamos pelo nosso estado, clamamos pela nossa nação. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. Tem misericórdia do mundo, Pai, que tem sido assolado pelo coronavírus, Deus. Mas descansamos em Ti, reconhecemos que a ajuda que precisamos vem do Senhor. Confiamos porque Tu és fiel, o Senhor não muda, o Senhor é totalmente confiável, Pai. E, meu Deus, em Ti nós temos as vitórias que precisamos, Pai. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e assim descansamos. Amém. Que Deus, pois, abençoe sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau, tchau e até sexta-feira às 19h30.